Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, nesse canal, os fatos são narrados com o maior respeito possível. Bom, é impressionante o quanto é comum mulheres que são acometidas de depressão pós-parto. Essa condição é definida como uma profunda tristeza que pode trazer consequências graves, tanto para as mamães quanto para os seus bebês, porque há comprometimento do vínculo afetivo entre eles. Aliás, em algumas situações mais sérias, esse vínculo pode inclusive nem mesmo ocorrer. Ou seja, a mulher pode ser acometida de um verdadeiro sentimento de indiferença ou até mesmo de raiva do próprio filho que acabou de nascer. A depressão pós-parto pode passar despercebida ou mesmo ser completamente menosprezada, o que é um grande risco, tá, gente? Alguns sintomas sugerem um quadro depressivo e apático e devem ser cuidadosamente investigados, como por exemplo a falta de interesse por atividades diárias que anteriormente eram prazerosas, perda ou ganho de peso muito rápido, insônia ou excesso de sono, cansaço extremo, ansiedade e excesso de preocupação. Além de tudo isso, pode ocorrer também o sentimento de culpa, uma tristeza profunda, dificuldade para se concentrar e tomar decisões e, por fim, o pior de todos, vontade de prejudicar ou fazer mal ao bebê e até mesmo a si própria. Muitas vezes nós fechamos os olhos para nossa saúde mental e fingimos que está tudo indo muito bem, o que pode nos custar muito caro mais tarde. Qualquer tipo de saúde mental e depressão mental devem ser levados a sério. E o caso da Dina Schlosser tem tudo a ver com o que eu acabei de relatar para vocês. Nascida no ano de 1969 na cidade de Plano, no estado norte-americano do Texas, Dina Leitner é o nome de solteira da nossa personagem principal para o caso de hoje. Ela sofreu um terrível trauma quando era apenas uma criança. Ela tinha somente 8 anos de idade quando foi diagnosticada com hidrocefalia. Tem se falado bastante sobre essa doença ultimamente, né, gente? E de forma bastante resumida, a hidrocefalia é uma doença causada pelo excesso de líquido acumulado no cérebro. Se não for tratada, a hidrocefalia pode sim interferir rapidamente nas funções cerebrais e eventualmente pode levar o indivíduo à morte, ou seja, algo muito grave. No total, a Dina passou por 8 complexas cirurgias em seu cérebro, coração e também abdômen. Todas essas 8 cirurgias aconteceram antes mesmo dela completar seus 13 anos de idade. Embora ela tenha sobrevivido às cirurgias sem ferimentos graves, as cirurgias exigiram que a Dina raspasse a sua cabeça, o que obviamente levou a um bullying impiedoso de seus colegas de classe. No entanto, ela levantou a cabeça e enfrentou todas as dificuldades da vida, mesmo tendo sofrido demais com todo esse bullying. Mas ela era uma garota durona, sabe? Então persistiu e concluiu o ensino médio com louvor. Suas notas estavam entre as melhores do colégio e com isso ela ingressou e passou a estudar na Marist College, que é uma universidade particular de grande renome internacional, com sede na cidade de Nova York. Lá ela se dedicou ainda mais e todo o seu esforço foi recompensado quando finalmente ela se formou bacharel em psicologia. Ou seja, a Dina superou enormes dificuldades desde a infância para levar uma vida normal. Enquanto estava na universidade estudando psicologia, ela conheceu um rapaz chamado John Schlosser e ficou completamente apaixonada.
Não demorou muito para que os dois começassem a namorar, mas ao que tudo indica, o rapaz não tinha recursos para bancar os estudos e acabou aceitando o dinheiro da mensalidade de seus futuros sogros. Além de folgado, ele foi extremamente ingrato e não soube aproveitar muito bem a facilidade que os sogros estavam proporcionando a ele, porque ele sempre faltava às aulas mais do que o normal, suas notas eram insuficientes e no final das contas ele acabou não se formando. Apesar desse início de namoro um tanto desfavorável, o John e a Dina estavam mesmo muito apaixonados e acabaram se casando. O casal apaixonado acabou tendo 2 filhas e resolveram se mudar para Fort Worth, ainda no estado do Texas, onde o John iniciou um trabalho importante no próspero negócio da indústria da ciência e computação. A indústria da computação estava a todo vapor, então o sucesso financeiro da empresa estava chegando muito mais rápido do que todos imaginavam. E o John com certeza estava surfando nessa onda, ele estava ganhando muito bem nessa época. No entanto, as coisas estavam longe de ser maravilhosas para o casal. O John não admitia que a sua esposa trabalhasse fora de casa, o que naturalmente causava um grande desconforto para a Dina. Ela regularmente se sentia bastante entediada, e pior que isso, ela se revoltava às vezes porque nunca tinha tido a oportunidade de exercer a sua profissão. Mas apesar de todos esses sentimentos, ela permaneceu totalmente submissa ao seu marido. E, infelizmente, sua submissão foi ficando muito maior e bem perigosa, tanto para ela quanto para todos à sua volta. John e Dina Schlosser estavam desfrutando de uma vida aparentemente normal, mas o John estava desesperado para conseguir um emprego com uma remuneração maior, porque não estava satisfeito com tudo o que já tinha conquistado. Ele começou a fazer atendimentos particulares e largou a sua posição lucrativa na empresa em que trabalhava e decidiu se tornar um consultor de informática. Quando o volume desses atendimentos começou a cair, o casal passou rapidamente a não ter mais dinheiro para manter a sua própria casa. Talvez como forma de ocupar o tempo, desviar o pensamento de assuntos problemáticos e quem sabe até resolver os problemas financeiros que se acumulavam, o casal resolveu frequentar uma igreja fundamentalista chamada Water of Life, ou em tradução livre, simplesmente Água da Vida. Essa instituição é dirigida por um famoso líder religioso chamado Doyle Davidson. Mas afinal de contas, quem era esse tal Doyle Davidson? O Doyle, gente, nasceu no estado de Missouri em 1932 e se formou em veterinária em 1958. Pouco antes de entrar para a Escola de Medicina Veterinária da Universidade do Missouri, ele disse ter ouvido a voz de Deus, dizendo que ele não deveria se tornar um veterinário, e sim um ministro do Evangelho. Mas ele não deu ouvidos a Deus naquele momento e continuou os seus estudos. Depois de formado, ele se mudou para o norte do Texas e estabeleceu-se numa clínica veterinária, desenvolvendo uma bem-sucedida carreira. Segundo seus próprios relatos, a partir de 1968, ele não teve mais paz. Deus enviou um anjo que o acompanhava em seu carro dia após dia, perguntando quando ele deixaria a veterinária para pregar o evangelho. Até que em 1969, Deus compareceu diante dele e disse diretamente para ele vender a clínica. No dia 2 de janeiro de 1970, a venda foi concretizada. Doyle então considerou que havia renascido. No ano de 1980, Deus supostamente o teria instruído a falar para as pessoas em Plano, no Texas, onde ele se estabeleceu e fundou o Ministério Água da Vida. John e Dina descobriram Doyle no ano de 2000 por meio de um vizinho e acharam sua teologia interessante. Os ensinamentos que provinham da igreja explicavam de alguma forma misteriosa os diversos problemas do casal, como as sucessivas mudanças de emprego do John, por exemplo. Durante meses seguidos, eles dirigiam mais de 160 quilômetros em vários dias da semana para participar dos eventos promovidos pela Water of Life. Quando perderam a sua casa para execução hipotecária no ano de 2002, o casal se mudou para um apartamento bem pertinho da igreja. E foi quando o casal começou a se envolver demais com a Water of Life que as coisas pioraram em sua vida doméstica.
eles acabaram por se transformar em fanáticos religiosos e levavam cada palavra do Doyle ao pé da letra. A situação ali do casal e das suas filhas foi ficando cada vez mais difícil, principalmente para as crianças que eram obrigadas a participar dos cultos da igreja praticamente quase todos os dias, e eventualmente ficavam sem dormir ou sem comer. Essa situação ficou tão grave que a mãe da Dina, a Connie, chegou a conversar com a filha sobre o assunto, na tentativa ali de despertá-la desse radicalismo absurdo, né? A Connie estava tão alarmada que chegou até mesmo a ir com a filha para a igreja e tentou falar com o Doyle, mas ele afirmou que a família estava indo muito bem em seus compromissos com o Senhor e que deveriam continuar como estavam. Ao sair da igreja, a Dina tirou da bolsa da sua mãe todos os seus remédios para a doença de Parkinson, a qual ela era portadora, e os jogou fora. Isso porque a Dina não acreditava em medicamentos, porque segundo a Water of Life, os medicamentos não serviam para nada. As doenças eram demônios que a única solução seria Deus na vida dessa pessoa. Então ela pegou ali todos os medicamentos da mãe dela e jogou fora. A Connie ficou durante um tempo sem esses remédios e chegou a ficar paralisada no aeroporto quando estava voltando para casa. Até que alguém percebeu que havia algo de errado com a mulher e conseguiu ajuda para que ela pudesse voltar para casa. Ou seja, a obsessão da Dina pelos ensinamentos oferecidos pela igreja era tão profunda que nem mesmo um xarope era permitido dentro da sua casa ou para os seus familiares. Todo e qualquer medicamento era considerado impuro e toda a doença devia ser tratada com orações de fé, conforme pregava o reverendo Doyle. O comportamento estranho da Dina começou cerca de uma semana antes do fatídico dia da tragédia que acometeu a família. Tudo começou assim que a Dina e suas 3 filhas entraram no carro com uma mulher chamada Caroline Thomas, que era amiga da Dina. Ambas frequentavam a igreja Water of Life. A Caroline e a Dina trabalhavam juntas na creche da igreja por um ano antes do nascimento da terceira filha da Dina, chamada Margaret, que tinha o carinhoso apelido de Meg. As amigas frequentavam a igreja aos domingos e 6 noites por semana, ou seja, a semana toda, né? Elas veneravam o reverendo Doyle Davidson, que foi descrito pela Caroline como sendo um pregador diferente dos demais. Ele possuía uma voz grave, cuja sabedoria foi adquirida não no seminário, mas em sua vida repleta de eventos e de cuidados com os animais. Ele pregava que por trás do infortúnio, ou seja, por trás da perda de emprego, da doença, da tristeza, haviam vários demônios escondidos. Especialmente o espírito de Jezebel, nome da esposa do rei Acabe, do Antigo Testamento. Ainda de acordo com as pregações do reverendo, Jezebel se manifestava em esposas que se recusavam a se submeter a seus maridos e se alojavam nos órgãos reprodutivos das mulheres, causando vários problemas no parto. Enfim, as duas amigas Dina e Caroline tinham acabado de sair de um culto noturno na igreja Water of Life. A Dina estava entoando algo baixinho, ela balbuciava que era estúpida, má e zunia como uma cobra, fechando os olhos enquanto ela dirigia. A Caroline já havia dito à amiga várias vezes para que ela falasse com ela todas as vezes que essas ideias malucas começassem a martelar em sua cabeça. E tão importante quanto isso, a Caroline suplicou para que a Dina nunca abandonasse suas medicações. A Caroline mais tarde descreveu que sentia como se um peso estivesse dentro daquele carro. Ela chegou a comentar que sentiu um espírito imundo no ar, então ela começou a orar em voz alta e sua amiga se juntou a ela. Dina se acalmou por um momento e depois de alguns minutos perguntou para a amiga se ela achava possível que o demônio poderia entrar na casa das pessoas e as possuir. A amiga prontamente concordou. Ela disse ainda para Dina que acreditava que um espírito maligno poderia possuir qualquer um, até mesmo um bebê. Elas pararam em uma mercearia e quando a Caroline voltou para o carro, a Dina parecia normal e o estranho incidente ficou para trás. Lamentavelmente, uma semana depois, as ações grotescas da Dina ganharam as manchetes em todo o país. Em um momento que estava absolutamente imersa em um mundo de demônios e destruição, Dina tirou a vida de sua própria filha. A vítima era sua filha mais nova,
a qual a Dina acabou cerrando os seus braços enquanto ela estava deitada em seu berço. Ela estava convencida de que espíritos malignos haviam invadido a sua casa. Algumas pessoas acreditam que enquanto estava em seu delírio obsessivo, Dina se convenceu de que Jezebel havia se alojado na sua filha, e portanto ela precisava livrar a criança desse espírito maligno. A tragédia aconteceu no dia 22 de novembro de 2004. A Dina possivelmente estava atormentada por pensamentos que apenas ela poderia descrever. E no meio disso tudo, ela foi até a cozinha, pegou uma faca grande muito bem afiada e cortou os braços da sua filha de apenas 11 meses de vida. A pequena Meg, obviamente, veio a óbito mais tarde em decorrência dos graves ferimentos, e a Dina foi presa na sequência. Durante o processo de investigação do caso, foi relatado que a Dina, além de tudo o que já havia enfrentado na infância, sofreu 3 abortos espontâneos antes de ter suas 2 filhas. A cada parto, Dina sofria de depressão e foi tratada com medicação que ela parava de tomar quando achava que estava melhor. O nascimento da Margaret, em 2003, a levou a uma profunda depressão pós-parto. Relatórios publicados posteriormente revelaram que no dia seguinte ao nascimento da Margaret, a Dina tentou tirar a sua própria vida. Nesse dia, ela estava lendo a Bíblia quando a palavra corte havia saltado aos seus olhos. Ela interpretou o fato como sendo uma missão vinda de Deus e foi até o banheiro cortando seus pulsos. Ao chegar em casa, o John encontrou a sua esposa ensanguentada e cobriu com bandagens, mas se recusou a levá-la para o hospital. Ele acreditava que as orações a curariam. Felizmente, os cortes se fecharam e cicatrizaram. E isso foi apenas o começo do que viria a ser um caso cheio de reviravoltas chocantes. No ano anterior, ou seja, em 2002, a Dina foi investigada pela CPS, a polícia do Texas. Depois de ter tido um episódio psicótico, ela recebeu ordens de não ficar sozinha mais com as suas filhas. Mas o seu marido John recusou-se a obter qualquer tipo de ajuda psicológica para ela, alegando que os ensinamentos da igreja a proibiam. A doutrina pregada pela igreja não permitia nem medicamentos, muito menos uma assistência psicológica. A tese era de que apenas a fé em Deus era o suficiente para afastar os demônios, pois a crença era que toda a doença era provocada por esses seres. Outro surto psicótico aconteceu 6 dias após o nascimento da Meg. Dina correu pela rua gritando que um espírito maligno estava no apartamento, enquanto sua filha de 5 anos pedalava em uma bicicleta freneticamente atrás dela. A polícia encontrou a Dina parada numa esquina gritando com o corpo rígido, e dessa vez a Dina acabou sendo internada em uma ala psiquiátrica, onde foi diagnosticada com transtorno bipolar com características psicóticas. Ela contou para o psiquiatra da clínica que na ocasião em que tentou tirar a sua vida cortando seus pulsos, ela havia feito aquilo apenas para provar que Deus a curaria e não deixaria ela morrer. Mas algumas histórias macabras vieram à tona, inclusive os investigadores descobriram que na noite anterior ao assassinato, o John bateu assim violentamente na sua esposa com uma colher de pau na frente dos seus filhos, depois que ela supostamente alegou que queria dar o seu filho ao reverendo Doyle. No dia 22 de novembro de 2004, segundo declarou a própria Dina, ela viu uma notícia sobre um leão atacando um menino e interpretou isso como um sinal do apocalipse iminente. Ela então alegou que ouviu a voz de Deus ordenar que ela cortasse os braços da pequena Meg e depois os dela, em homenagem ao fim do mundo. O psiquiatra que avaliou a Dina nos meses após a prisão, Dr. David Self, esclareceu que ela sentiu que foi basicamente comandada em essência para cortar os braços de seu bebê e seus próprios braços, além de suas pernas e cabeça, e de alguma forma entregar todos esses membros a Deus. O profissional concluiu suas análises diagnosticando a mulher com um grave quadro de sofrimento de psicose pós-parto. Pouco depois dela ter cometido o crime, a polícia encontrou Dina Schlosser em sua sala, coberta de sangue, com um corte profundo no ombro e os braços do seu bebê ao lado. E enquanto eles levavam ela embora, a Dina cantarolava um hino cristão e dizia: "Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor."
Durante o julgamento, as coisas ficaram ainda mais estranhas, porque o Doyle Davidson testemunhou e afirmou que sentia que todas as doenças mentais eram de natureza satânica. Por essa razão, ele disse aos seus devotos seguidores, que obviamente incluía a família Schlosser, que eles não deveriam tomar medicamentos antipsicóticos para neutralizar os sintomas de sua doença. O reverendo foi bastante claro ao dizer ao tribunal que não acredita em doença mental e que a única doença mental que existe são os demônios, e nenhum medicamento pode eliminá-la, exceto o poder de Deus. Além do mais, foi revelado pelas investigações que a Dina havia tomado medicação antipsicótica por diversos anos antes de frequentar a igreja Water for Life, mas a medicação foi rapidamente retirada pelo marido quando eles começaram a se envolver mais na igreja, logicamente por orientação do Doyle Davidson. Posteriormente, John Schlosser pediu o divórcio da Dina e também obteve a custódia de suas filhas sobreviventes. No entanto, antes que ele pudesse recuperar a custódia, ele teve que se comprometer a permitir que um membro da família morasse na casa com ele e os filhos, uma vez que a polícia sentiu que ele não fez o suficiente para proteger os seus filhos de sua esposa claramente perturbada. Como parte do acordo de divórcio, Dina Schlosser foi proibida de ter contato com o John ou com suas filhas novamente. Finalmente, a Dina foi considerada inocente pelo tribunal por motivo de insanidade e foi imediatamente internada em uma clínica psiquiátrica. Enquanto estava na instalação, ela fez amizade com ninguém mais, ninguém menos que Andrea Yates, uma mulher do Texas que assassinou seus 5 filhos. E elas começaram uma amizade bem franca e sincera, tá? A Dina revelou a um jornal local que a Andrea era quase como sua personalidade idêntica. Ela afirmou achar que as duas seriam amigas para sempre. Ela reconheceu que, na época, conhecia a mulher havia pouco tempo, mas afirmou acreditar que esse sentimento era mútuo. Em 2008, Dina Schlosser foi liberada para um ambulatório. Ela recebeu ordens de tomar anticoncepcionais, tomar seus medicamentos antipsicóticos, consultar um terapeuta e não ter nenhum tipo de contato não supervisionado com crianças. No entanto, ela foi internada novamente em 2010, depois que os vizinhos a encontraram vagando nas primeiras horas da manhã, atordoada e confusa. Em 2012, usando seu nome de solteira Dina Leitner, ela foi descoberta trabalhando em um Walmart em Plano, ainda no estado do Texas. Quando a imprensa descobriu seu paradeiro, tornou-se uma sensação, motivo de comentários por toda a parte. Assim que a rede de supermercados ficou sabendo, eles demitiram ela, né? Em dezembro de 2020, a Dina Schlosser foi condenada a permanecer internada em um hospital estadual. A juíza Andrea Thompson afirmou que ela tem delírios religiosos quando não está tomando a sua medicação antipsicótica e que é melhor para todos os envolvidos se ela permanecer sob os cuidados 24 horas do estado do Texas. O caso da Dina se espalhou por todo o mundo. Vários documentários foram criados com base nessa história macabra, dentre eles o documentário The God Who Wasn't There, ou em tradução livre, O Deus que Não Estava Lá. Esse documentário criticou o cristianismo e foi ao ar em 2005. Agora eu vou listar para vocês mais algumas curiosidades sobre o caso da Dina Schlosser. A polícia, pessoal, classificou a chamada telefônica da Dina como a chamada mais assustadora já feita depois do dia 11 de setembro. Eu sei que vocês já devem ter imaginado isso, mas sim, o bebê sofreu por um bom tempo antes de vir a óbito. Quando os policiais e paramédicos chegaram ao apartamento da família, a Dina estava calmamente sentada em sua sala de estar. O bebê estava deitado sem braços em seu berço, mas ainda estava vivo. O óbito foi declarado apenas alguns minutos depois, após a chegada ao hospital. Uma outra curiosidade, gente, é que o John Schlosser também foi diagnosticado pelos profissionais psiquiatras e foi descoberto que ele também tem alguns problemas psicológicos. Após a prisão da esposa, ele foi diagnosticado com traços de personalidade narcisista. Durante o julgamento, foi afirmado que o pai não fez esforços suficientes para proteger as suas filhas de sua mãe problemática. E foi justamente por isso que a polícia afirmou que só permitiria que ele recuperasse a custódia de sua filha
apenas com a condição de que sua irmã morasse com a família. Como última curiosidade, eu quero esclarecer que o reverendo Doyle Ray Davidson, responsável pela igreja Water of Life, morreu aos 83 anos no dia 22 de novembro de 2022. Mas é isso, pessoal. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.